Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop. Eu sou o Carlos Correia, ou talvez não seja. Talvez eu só esteja vestindo uma máscara de Carlos Correia e outra pessoa seja o Carlos Correia. Talvez a Maureen seja o Carlos Correia ou o Márcio Gomes, porque hoje a gente vai falar de Missão Impossível. O novo Missão Impossível e os velhos Missão Impossível, assim no singular mesmo. Porque tá estreando agora nessa semana Missão Impossível Acerto de Contas parte 1, quase 3 horas, e mesmo assim é só a primeira parte. Mas a gente vai discutir depois também se é uma primeira parte ou se ele poderia ser um filme que tirasse ali o parte 1, que tanto assim funcionaria igual. No começo a gente vai fazer meio que... a gente vai relembrar os outros filmes e fazer uma espécie de um ranking ali. E aí depois a gente coloca onde é que esse novo filme se coloca e vamos discutir aí se o menino Tom Cruise acertou a mão mais uma vez ou não. Mas agora sim, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Eu aceito essa missão. Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos, né? Esperamos que não. Maureen Xavier, e aí, Maureen, tudo bom? Tudo certo. Então, eu queria saber quantas máscaras eu ganharia de presente, né? Já que, enfim, mas estamos aí. Que seriam úteis na vida real, aquelas máscaras. Assim, ó, pra quem quiser pular a parte do ranking que a gente vai falar dos outros filmes, a gente vai deixar aí na descrição, tanto do vídeo aí no YouTube, como no texto lá, que vai estar no site do Correio do Povo, ou nas plataformas de streaming, aí, seja no Spotify e nas outras. Tem ali o textinho que vai estar o tempo exato onde a gente começa a debater o 7º filme, né? O Acerto de Contas. Então, quem quiser pular, tá ali o tempo exato direto, eu sugiro e, né, que continue aqui, porque acho que vale a pena o debate anterior dos outros filmes, porque é uma série que começou há um bom tempo já, né? Tem quase 3 décadas. Uma galera aí que acho que nasceu depois do Missão Impossível. Mas até para começar isso, e bom, vamos cumprir os nossos protocolos, assim como Missão Impossível, que tem várias cenas que se repetem ao longo da série, assim como Tom Cruise faz, vamos fazer os nossos protocolos. Então sobe a música aí pra gente começar, enfim, a falar. Como eu vinha comentando aqui, Missão Impossível, o primeiro filme é de 96, mas ele muita gente não sabe disso, né? Ou sabe, a gente tá sendo só arrogante aqui, mas acredito que não. Que a série de filmes é baseada numa série de TV. Uma série de TV que foi ao ar nos Estados Unidos entre 66 e 73, aí depois ela acabou. Em 88 ela voltou para mais 2 temporadas. O Tom Cruise era fã da série. E aí, quando ele abriu a produtora dele, que se chamava Cruise Wagner, ele resolveu começar a sua carreira de produtor por essa nova produtora, investindo num filme baseado aí nessa série, um filme de espionagem. Ele escolheu o Brian De Palma como diretor, e assim foi feito Missão Impossível, que não tem número nenhum, é só Missão Impossível. Foi lançado em 96. O elenco mudou bastante. Com certeza, o único personagem que ficou nesses 7 filmes, além do Tom Cruise, obviamente, é o Luther, né? Que é o personagem vivido pelo Ving Rhames. Mas de resto, era um elenco bem caprichado à época, né? O Jon Voight, Kristen Scott Thomas, Jean Reno, Emmanuel Beat, Vanessa Redgrave, e um personagem que eu não tinha me tocado, que depois a gente vai falar no 7, nesse novo, né, no Acerto de Contas, que é o personagem do Henry Czerny, que é o Kittredge. Ele estava no primeiro filme e depois ele fica de fora todos os outros, e agora ele volta. A Maureen tá me fazendo sinal de que não, ele tá em algum outro? Ele é citado em outro filme. Sim, mas ele não aparece, né? Não, acho que ele não aparece. Ele não mas aparece. Ele é citado. Bom, o plot desse filme eles têm que fundam, né? A gente fica sabendo aí da IMF, que é a Força Missão Impossível, né? Que é quando
não resta nem a CIA, nem a FBI, nem mais ninguém consegue dar conta. É essa turminha aí do Tom Cruise que dá conta, que é a agência, a Força Missão Impossível, que em alguns filmes e nas descrições do Star Plus está erroneamente transcrita como... Eles olharam ali FMI, que era Force Mission Impossible. O cara olhou FMI e tacou um Fundo Monetário Internacional. E aí tá lá, os agentes que trabalham no Fundo Monetário Internacional. Abre aspas rapidinho, a dublagem do 1 traz como Fundo Monetário Internacional. A dublagem, no momento que ele tá falando para onde eles estão indo, é pro Fundo Monetário Internacional. Eu já imagino o Tom Cruise combatendo as economias de países emergentes, né? Mas enfim, esse é o filme que menos custou, até por causa da época, né? A gente tem aqui os valores brutos. Para baixar a taxa de juros, talvez só uma Missão Impossível do Tom Cruise mesmo. Exatamente. Pagar a dívida da missão com o FMI. Olha as máscaras que eu preciso para poder estar aqui, gente. Custou 80 milhões e ao redor do mundo inteiro arrecadou 457, não foi pouca coisa. É o começo de tudo, é um filme de espionagem acima de tudo, tem algumas cenas clássicas, acho que a mais clássica é aquela dele pendurada numa sala que não pode ter barulho, não pode ter passo, não pode aumentar a temperatura, e ele pendurado ali. É incrível como é uma cena tensa, e é um filme menos violento se comparado com os demais, assim. É um filme, depois a gente vai discutir um pouco isso, é um filme com assinatura de diretor, né, Márcio? É um filme do De Palma, né? Sim, é um filme do De Palma. Eu acho que é o filme que deu template pra toda a série. Claro, o seriado inicialmente deu template pros filmes, né? Mas várias cenas ali e vários caminhos ali do Missão Impossível 1, ele meio que originou elementos em quase todos os outros filmes, né? Ele aparece pendurado em várias cenas. Tem aquelas coisas de tu entrar num lugar impossível em vários dos episódios, ou resgatar alguém com um modelo quase impossível, seja debaixo d'água, seja no ar, seja não sei aonde, né? Então tudo isso veio do primeiro, do filme do Brian De Palma. Uma curiosidade é que a personagem da Maxine foi vivido pela Vanessa Redgrave na época, era pra ser um homem. E daí o Tom Cruise conseguiu convencer o Brian De Palma. Convenceu não, ele disse que conseguiu falar com a Vanessa Redgrave e fazer ela interpretar a personagem deles, trocaram o gênero do personagem pra uma mulher. Mas assim, eu acho que esse primeiro funciona muito por isso, assim, por dar o pontapé inicial e meio que seguir o roteirinho que todos os outros foram atrás, com algumas variações, obviamente dependendo do diretor e da forma. Depois a gente vai falar que alguns entraram com mais humor, outros que um pouco mais tensos, mais darks e tal. Mas aqueles principais tarefas que tem que ser feitas vieram daí. Eu falei, Maureen, da cena essa mais famosa ali, que ele tem que roubar um disquete, que era algo muito evoluído na época. Não, ele já tinha um CD mais adiante, aí sim, era muito evoluído. Desculpa só interrompendo a Maureen aqui, é muito engraçado tu ver a evolução tecnológica ao longo do filme, né? Não tinha nem celular em 96, eles falavam por telefone, era difícil de se comunicar. Cabine telefônica. Era isso, eu fiz questão de assistir novamente o primeiro apenas para notar isso. A parte de que tinha o material arcaico de toda a situação, porque ele recebe uma fita, né, que se auto-explode, mas mais do que isso, em vários momentos ele diz que nós precisamos recuperar aquele disquete. Tipo, isso soou, além da questão da telefonia fixa, né, não existia celular, então eles realmente precisavam achar os orelhões, e daí eles mudavam no fone? No fone e colocavam ali. E essa parte, Márcio, só para complementar, da Max, tanto que num primeiro momento dá a intenção de que é um homem, e quando ele entra no carro e senta do lado, diz assim, mas eu posso te chamar de Maxine também, né? Enfim, era exatamente um pouco dessa parte. E eu mais do que quis rever o primeiro, porque eu gosto muito dessas pontes que se faz, e o cinema faz muito isso, que é quando você está se despedindo de uma série, fazer muitas referências ao primeiro, fazer algumas homenagens, e, enfim, não quero aqui já entrar nos spoilers, mas tem ali bem no início do filme, ele faz uma brincadeira com o disquete, com o famoso disquete, que é o mesmo truque que ele faz depois com a chave no aeroporto, e daí depois a gente... Vamos só combinar, assim, a gente vai dar um aviso de spoiler pro sétimo. Os outros... Não,
Mas não, Pode falar. Não, mas é só pra citar esse mesmo truque que ele faz. Sim. Porque é exatamente o mesmo truque que Sim. ele faz no final do primeiro, ele refaz no primeiro do sétimo, né? Enfim. Mas eu gostei muito porque eu, particularmente, além de eu achar que ele deixa todas o protótipo para os demais, ele tem uma parte de espionagem mais acentuada do que os outros, na minha opinião. Não tem tanto aquele nível de aventura, aquele nível de ação, aquele nível que parece que só aumenta. Tipo assim, quanto mais é melhor. E tem mais essa coisa de quem tá mentindo pra quem o tempo todo. E, enfim, então eu particularmente gosto muito do primeiro. Eu falei da cena dessa câmera aí que ele tem que entrar, na qual ele botou moedas nos sapatos pra conseguir se equilibrar. Porque aí já começa a coisa do Tom Cruise ter que fazer e dispensar dublês, aquela coisa toda que ficou famosa ao longo dos... Mas tem a cena... evolução tecnológica pra compensar a evolução no rosto do Tom Cruise, que não acontece, né? É. Ao contrário, inclusive. Ao contrário. Porque assim, ó, no terceiro ele tá mais... Ele aparenta ser mais velho do que como ele tá agora. Mas... Mais novo? É, mais novo. Tem uma outra cena bem famosa desse primeiro, que é com o Tom Cruise, não teve dublê, que é a cena do aquário. Do restaurante. Quando explode o aquário e sai toneladas e toneladas, litros e litros de água e é o Tom Cruise fugindo ali. A gente não vai dar notas aqui nem nada, vamos só fazer um gostamos ou não gostamos desse filme, porque daí, senão a gente vai entregar o nosso... Gostamos, né? Sim, gostamos. Gostamos. Eu vou ficar só apertando o meu 96 foi um botãozinho ótimo de... ano. A gente gostou de 96. Eu tenho uma outra história, mas aí vai na hora das dicas. Vamos pro segundo filme, que é de 2000, que também é um filme bem com assinatura de diretor, pro bem ou pro mal aqui, a gente pode discutir isso, que é a Missão Impossível 2, no qual o Tom Cruise, no caso o agente Ethan Hunt, boa parte do elenco do primeiro ficou no primeiro, só continuou o Ving Rhames, da equipe dele ali. Agora eles têm que recuperar um vírus e um antivírus, mas não de computador, de verdade. O vírus era o Chimera e eles tinham que recuperar também o antivírus que era o Belarofonte, que podem disseminar uma pandemia mundial. Onde estava você, Tom Cruise, no final de 2019, quando tanto precisávamos... Casado, afastado Tanto precisávamos de você. O vilão dessa história é o Douglas Scott, que tem uma pegadinha aqui, é o seguinte: por causa desse filme, se eu não me engano, ele teve que recusar um outro papel no qual talvez ele ficasse mais famoso, porque, afinal de contas, ele fica só no Missão Impossível 2. Ele era o cara cotado para fazer um certo herói chamado Wolverine no filme da Marvel. Ele acabou optando pela Missão Impossível, para a alegria de Hugh Jackman, que até hoje é o Wolverine, vai voltar aí como Wolverine no filme do Deadpool. Enfim, a mocinha da história é a Tandy Newton, também tem o Brendan Gleeson, né, que é o cara que esse ano tava aí no Banshees de Inisherin. E aí já começam aquelas cenas mais do Tom Cruise de, olha, Tom Cruise dispensa dublês, e a gente fala mais da produção em si do que do próprio filme antes do filme começar, que é justamente a primeira cena do filme. Não sei se é a primeira. Não é a primeira. É a segunda. Mas é assim, a sequência. É a primeira vez que ele aparece no filme. Que é. Não é. Não é? Não, eu revi o filme. Não, é que a primeira ele aparece, mas é um cara que tá se fantasiando. Sim, é. Ele é o cara de máscara, né? Isso, exato. Mas a primeira cena dele ele e Ethan Hunt. Ele. É ele pendurado num penhasco, fazendo lá sua escalada. Só na força do braço mesmo, nada segurava ele. E aí já começam as loucuras do Tom Cruise, que tem um certo viés um tanto suicida, esse rapaz, né? Ele estava preso, obviamente, por alguns cabos e tal, que depois são apagados nos efeitos especiais, mas não tinha rede de proteção nenhuma. Se desse alguma merda com aqueles cabos ali, adeus Tom Cruise, adeus Ethan Hunt, adeus Missão Impossível 2 e todos os outros. Assim como na cena final, que eles têm uma luta ali de facas, e o Tom Cruise sugeriu que não, vamos usar uma faca de verdade, que é pra ter mais realismo. E aí eles fizeram lá seus cálculos avançados e conseguiram medir a distância exata que quase pega no globo ocular do Tom Cruise. Também por 1 centímetro o Tom Cruise não fica cego.
Mas, enfim, é um filme que tem 125 milhões ele custou, já custou bem mais, mas também arrecadou mais, 546. É um filme que tem muita cena de ação boa, mas é um filme mais... Assim como o primeiro era um filme com a cara do Brian De Palma, esse era um filme com a cara do John Woo, que era um diretor que estava em alta na época, tinha recém feito o Face Off, aquele Outra Face, que é o filme com o John Travolta e o Nicolas Cage. É um puta filme de ação também. Olhando hoje, em retrospecto, 6, eu acho ele até um filme interessante de ação, pode ter envelhecido meio estranho, mas ele me parece menos um filme do Missão Impossível. Não sei se vocês concordam com isso. Eu revi e não convenceu. Assim, achei muito... Acho que eles tentaram fazer um Tom Cruise feliz também, ou meio quiseram colocar essa... Se tu vê o 1 e o 2 na sequência, que foi o que aconteceu comigo, tu vê uma diferença bem grande na questão da construção do personagem. De quando ele deixa de ser o espião pra ser o engraçadinho e pra querer ser o Dom Juan dos espiões, assim. E eu acho que ele e a atriz também não deu química, achei tudo meio forçado. Não gostei. Mas tem, além da cena do penhasco, tem a cena que eles estão numa corrida de carros, num penhasco, que é muito boa. E na cena final ele leva uma surra que eu confesso que, assim, me bateu um pouquinho de dor. Mas eu achei ele meio abaixo na comparação dos outros. Ele é o mais clichê de todos, o que tem mais elementos de clichê, assim. Claro, clichê em filme de ação é meio óbvio, assim, mas esse aí é mais do que os posteriores, assim, mais do que o primeiro. O vilão, pra mim, é o pior vilão também, é o mais irregular, assim, de todos eles. Tem alguns vilões muito bons na série, esse não é o caso. E mesmo a atriz que faz como a Maureen falou ali, a atriz que faz Mia. Tandy Newton. É. Tanto é que ela nunca mais apareceu, né? Simplesmente foi... Depois do final do filme, ela simplesmente desapareceu da história, não voltou mais e nem foi citada. Mas ela não funciona também. Eu acho que a ideia é um pouco da atriz também. Talvez não tenha aceitado a missão de interpretar a personagem de uma forma tão saudável. Ela relatou que as filmagens não foram a melhor experiência pra ela, justamente porque o Tom Cruise não tava se sentindo... O Tom Cruise achou que ele tinha as piores falas, e aí eles resolveram trocar. Enfim, parece que a química dos dois não funcionou atrás do... E não funcionou nas câmeras também. Tanto que, assim, eu achei bem engraçado, porque logo depois que nós saímos do último filme, eu comentei essa coisa das personagens femininas, né? Sempre tem que estar trocando por uma mais jovem, enfim. Depois isso é outra conversa. E eles saem dali como assim, vamos viver o amor, vamos, né, você é o amor da minha vida. E começa o 3, que eu também vi algumas cenas na sequência pra poder ficar bem alinhadinha, assim. Tipo assim, aparece ele já em outra vibe completamente diferente. A fila anda, né, Maureen? E tem a questão de como ele se conhece. Ele tenta jogar ela pra fora de um penhasco, quase joga no começo do filme, numa perseguição. E daí ele cai no carro dela e ela meio que se apaixona na hora. O cara quase me matou e eu tô aqui, né? Aquele momento de... sei lá, né? E é interessante como, agora que vocês falaram, se repete a função, o papel da mulher ladra ao longo da série, né? Uma vibe meio mulher gato, né? A Tandy Newton é isso nesse primeiro. Tem uma outra agente que aparece nos outros filmes também. Nesse último filme é personagem nova também, mas enfim. Tem uma coisa de sensual nesse elemento de uma mulher bonita, habilidosa e que não faz grandes violências. Ela te enfeitiça e aí te rouba. Exatamente, assim, aquela coisa. E é interessante porque a Nia, ela é a única com perfil diferente. De todas as mulheres em torno do Tom Cruise, do Ethan, ela é a única com perfil diferente, só pra salientar isso. Acho assim, acho engraçado. Acho que as lutas também... por muito tempo esse foi o filme que eu mais gostei, assim. Até que eu revi. Porque assim, na época, eu acho que fazia mais sentido, assim. O estilo do John Woo tava muito em cima na época. E eu acho que isso é interessante ver na série, como os 3 primeiros filmes são filmes de diretor, e depois eles me parecem que viram filmes de produtor. E aqui não tô dizendo que eles ficaram piores, dando um alto spoiler, porque eu prefiro até do 3 em diante, assim. Os meus preferidos são mais adiante.
Mas acho que na época funcionava. Só que vendo a luta final é muito engraçado, porque tipo, o cara dá o soco e ele fica parado, assim, esperando a vez do outro dar, assim. E sendo que o Tom Cruise resolve a parada dando um balãozinho na arma, né? A arma tá no chão, ele faz uma embaixadinha com a arma e resolve a parada. Ainda assim, já adiantando aqui, começando a nossa rápida votação, eu não desgosto desse filme. Eu gosto menos do que antes. Mas eu não consigo achar ele ruim ainda. Eu acho ele menos Missão Impossível só do que os outros. Eu mais não gosto do que gosto. Eu também não curto esse. Esse aí eu... Se a gente fosse dar estrelinhas, eu dei 2,5 pra esse. Então... eu dei 3. Então, acho que tá numa média aí. O que nos leva pro 3, que tem uma produção mais tumultuada, mas ao mesmo tempo foi quando ele começou a atingir notas maiores, assim, começou a ter um reconhecimento de crítica também, não só de público. Missão Impossível 3, então, foi lançado em 2006, né? Eles sempre têm um intervalo que não é tão rápido, assim. Só agora um novo, né? Que é parte 1, parte 2 vai ser... Tá previsto pelo menos pro ano que vem, né? Missão Impossível 3, dirigido pelo nosso amigo J.J. Abrams, que depois fez Star Wars, né? No qual o Ethan Hunt já tinha se aposentado, ele volta à ativa porque ele tem que ajudar a recuperar uma agente que está desaparecida, que é vivida pela nossa amiga menina do Felicity e do Americans, que eu me esqueci o nome dela agora. Carrie Russell, que também tá no... Memória, hein? Que também tá no nosso glorioso filme com ela, do Urso do Pau Branco. Verdade. Ela tá no Urso do Pau Branco. Filme bastante elogiado pelo... Diplomata também. É muito boa. Sim, ela é a diplomata. Esse filme ele era para ser dirigido pelo David Fincher, né? Pelo menos falando de mim, um dos meus diretores favoritos é o cara do Seven, né? O cara do Clube da Luta, enfim, do Mindhunter. Mas enfim, acabou que diferenças criativas, aquele papo todo, caiu na mão do J.J. Abrams. Era um outro elenco, incluindo Scarlett Johansson. Só que o J.J. Abrams topou, mas ele não poderia fazer naquele ano, porque ele estava envolvido num outro projeto que aqui na mesa tem 2/3 de aprovação, que se chama Lost. E aí... Ele tava morto ou não? Não. O tempo todo ou não? Só no final. O projeto... O Lost era a prioridade dele, teve que adiar, e nesse adiamento acabou mudando o elenco, perdemos Scarlettinha, mas... Qual o papel que a Scarlett faria? Não sei, porque mudou o roteiro também. Bem. Mudou... O filme foi meio que reescrito, assim. Bom, entram novos personagens, um novo vilão, talvez o melhor de todos os vilões, que é o Philip Seymour Hoffman, falecido Philip Seymour Hoffman. Entra também a esposa de Ethan Hunt, vivida pela Michelle Monaghan, que é a Julia. Tô olhando aqui o elenco, na verdade é bem possível de ser o melhor elenco de todos, né, em termos de atuações. Tem o Billy Crudup, tem o Lawrence Fishburne, tem o Jonathan Rhys-Meyers, e é o primeiro filme do Simon Pegg, que é o cara que vai dar um alívio cômico maior a partir daqui, né? Bom, como a gente estava falando, ele ajuda essa agente secreta, mas ajuda pelo mútil, né? Porque não funciona. E ali ele descobre que tem um outro perigo biológico, que ele precisa achar o tal do pé de coelho. E aí o filme se dá em cima disso. O marketing do filme na época teve uma parada bem estranha, porque assim como em todo o começo do filme eles têm que receber ali uma fita com a missão, que diz que se você aceitar essa missão, tararara, que o 2 talvez seja a mais estilosa, né? Que ele só bota o óculos ali. O marketing do filme resolveu que não, nós vamos disparar essas caixas secretas ao longo de Nova York, assim. E aí botaram várias dessas caixas Lá tem, né, aquela coisa de vender o jornal, né, em cima das caixas que vende jornal. Só que as pessoas, isso era 2006, as pessoas começaram a achar que aquilo era bomba. Inclusive a polícia achou que era bomba, eles chegaram a fechar um hospital de veteranos por causa disso. Acabou que ele só teve 2 dias esse marketing e eles tiveram que voltar atrás. Não foi a única confusão, porque teve o envolvimento de outra peça aqui, aí sai do queridinho meu e da Maura, que é o Lost, para um queridinho do Márcio, que é o South Park. O South Park tinha um episódio
que muito provavelmente faria piadas não legais com o Tom Cruise. O próprio nome do episódio, que se chama Trapped in the Closet, já dá a entender isso. O Tom Cruise disse que se esse episódio fosse ao ar, ele não fazia o filme. E é tudo da mesma companhia ali, ficou essa briga. Os fãs de South Park, uma galera começou a dizer que ia boicotar o filme, porque o Tom Cruise estava censurando e tal. O fato é que o filme custou 178, o filme custou 178, é verdade? E ele fez, não, peraí, tá rodando pra baixo aqui, 150 e ele fez 398, que é a pior bilheteria de todos os filmes da série. Não sei se esse episódio viu a luz do dia depois, o Márcio, que é mais fã de... É um episódio que o Tom Cruise passa o tempo todo dentro do armário, ele fica, ei Tom, sai daí Tom, e o Tom, não vou sair aqui do armário, ele fica preso o tempo todo dizendo que não vai sair do armário, enquanto eles pedem pro Tom Cruise sair do armário. É um dos filmes mais elogiados, né? Ele fica preso num guarda-roupa o tempo todo. Eu gosto bastante desse filme, já vou antecipar a minha opinião ali. E pra mim tem o melhor vilão, como a gente falou, que é o interpretado pelo Philip Seymour Hoffman. Eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dele. Tem a melhor cena de abertura, uma cena muito tensa em que a mulher do Tom Cruise está amarrada e ele faz uma contagem regressiva pro Tom Cruise entregar o pé de coelho e com uma arma na cabeça da esposa do Tom Cruise. Pra mim, bom, não vou antecipar mais nada. Mas eu gosto muito desse filme. A única questão, os únicos problemas que eu encontro nele é o vilão não ter tido maior participação, o Philip Seymour Hoffman não ter entrado mais na história, né? Tipo, ele aparece no começo, depois no final, daí depois é mais a cara do Tom Cruise que aparece, é o problema de ego do Tom Cruise, na verdade. Qualquer outra coisa, ele tem que aparecer em quase todas as cenas. E tem um elemento ali em que ele fica o tempo todo reforçando a coisa da mulher do Tom Cruise. Ah, você não deveria casar. Ah, sua mulher vai ser ameaçada. Tipo, dão todo o caminho do que vai acontecer depois. Meio que a gente já sabia, não precisava ter feito isso, porque o filme abre com essa cena, né? Faz um flash forward, né? O filme todo é um flashback desse momento. Mas é o filme mais dark, mais tenso, mais... Como é que eu vou dizer... mais sombrio de toda a série, assim. Talvez por isso eu goste mais. Tu viu quem é o cunhado dele? Cunhado do Tom Cruise? Que é o irmão dela. Não me lembro agora. Tem uma hora que ele atende que ele tá eles estão ele tá viajando, né? Que ele diz pra ela. E ele liga. E aí ele liga e aí o cara atende. É o cunhado dela e tal. É o... Não, o atual marido da... Não, é o Aaron Paul, do Breaking Bad. É o Aaron Paul. Não me lembrava. Não me identifiquei. Não me identifiquei com o Aaron Paul. Também é um filme do J.J. Abrams, né? Também tem muitas características dele ali. Concordo, acho que é o filme mais pesado de todos. Eu gosto muito também. Eu não consigo lembrar uma cena. Eu gosto. O final, assim, eu até comentei com o Carlos depois que eu vi, assim, que o final é, tipo, Tom Cruise tá desacordado ali, porque teve que morrer pra tirarem uma bala de nitroglicerina que tá inserida na cabeça dele, então eles tomam um choque e morrem, né? E depois a mulher dele, que é enfermeira, tem que ressuscitar ele. E quem derruba os vilões todos é ela. Tipo, uma enfermeira que nunca, não sabia nem atirar, o Tom Cruise ensinou ela na hora e ela simplesmente resolve todo o filme. Aí foi uma forçação de barra, até pro Missão Impossível. O Tom Cruise fazendo as estripulias dele, eu até entendo, porque a história do filme é essa, ele é um agente secreto, enfim, é meio fora da curva, mas ok. Mas ela, uma enfermeira que nunca pegou arma, mas derrotar os vilões, eu gosto demais, do quão imprevisível é o jeito que morre o vilão. Eu gosto dessa sacada me lembra, guardadas muito as devidas proporções, me lembra o final do Kill Bill 2, assim, que tu espera um negócio grandioso e deu, resolveu aqui. Tipo, não tem uma mega briga dos vilões, ele sai rolando e o cara é atropelado e acabou. Posso? Deve. Tá, então tá. Concordo plenamente com vocês. Assim, é um dos melhores pra mim. Inclusive, depois, quando a gente fizer o ranking, entra. E vendo ele na sequência, tu vê uma diferença muito grande. Eu acho que ele traz aquela coisa do espião, de quem tá mentindo pra quem o tempo todo, porque já é uma característica normal. Então, tu já começa a assistir os filmes querendo saber quem é que tá mentindo pra quem. Só que fora isso, eu acho que ele traz essa questão da personagem da Julia, ela traz um outro lado dele que vai ficar mais presente a partir desse filme nos outros. Eu acho sensacional a maneira como começa o filme. Ontem eu revi essa cena e eu acho sensacional, assim.
Porque ele já vem com porrada e bomba na tua cabeça, assim, tu mal começou o filme. E tem uma das cenas que eu acho muito legal, apesar dela não ser tão megalomaníaca, mas eu acho ela muito legal, que é aquela cena que tem uma explosão numa ponte, quando eles estão fazendo o resgate do vilão, explode uma bomba e ele tá correndo e ele bate no carro. Ele voa, né? Ele voa no carro, assim, eu acho aquela cena sensacional, porque ela é muito mais crível, assim, propriamente depois quando explode a ponte e ele fica ali agarrado, tentando subir, ela parece muito mais crível de tu ver e como aquilo é legal do que propriamente se atirar de um penhasco de milhares de alturas, mas tudo bem. Eu acho que ele equilibra um pouco melhor. Eu gosto dessa parte dark, essa parte violenta, mas eu acho que a personagem acaba trazendo, nesse momento que ele mesmo faz o seu dueto entre o homem que sai pra trabalhar e vai viajar e o espião. Ele trabalha com coisas de trânsito, né? Sim, de mobilidade urbana, destruindo as pontes. E, enfim, eu revendo, assim, não todo, mas algumas partes, só reforça de como eu achei muito bom esse filme. Enfim. Eu não sei, porque eu vi na ordem também, né? E daqui a pouco eu posso estar confundindo. Mas esse é o filme que o Simon Pegg ainda tá trabalhando fora do campo, né? Isso. E que tem uma cena que ele tá jogando Halo. É nesse aí, né? Eu acho muito divertido também essa Ele cena. tá jogando Halo depois também no 6, não é? Então eu tô confundindo. Ou é no 4, então eu tô confundindo. Porque no 6 ele tá jogando. Então é no 6. Ele tá então é jogando no com 6. 2 telas ainda. Nessa no tem uma... 6 ou no... No 6? Não, o 6 é o Fallout. É no início do 6. Eu acho que não é no Fallout. Mas enfim, é um detalhe aqui da história em si. Aí a gente vai pro Missão Impossível 4, que aí ele para de ter números e passa a ter subtítulos. O 4 é Protocolo Fantasma, dirigido pelo Brad Bird, que é um cara mais conhecido por dirigir desenhos. Ele é o cara que dirigiu Os Incríveis e o Ratatouille. 2 desenhos bem bons, né? É um filme de 2011 e aí, de novo, a trama volta a ser coisa de agente secreto que tem que impedir que uma bomba seja detonada. Recapitulando um pouco ali o que a Maureen falou, misturando um pouco do que a Maureen falou do que o Márcio falou lá no começo. Eu acho que o primeiro filme é o que deu ali o template para os demais, mas eu acho que o 3 é o que dá o template definitivo, assim, de olha, vai ser... O personagem vai ter essa cara, essa turma e esse estilo, assim. Por isso que eu acho que o 2 fica tão solto, assim, cara. E a partir do 3, a turma fica mais fixa, assim, cara. O Simon Pegg também passa a ser um personagem fixo, apesar que no Protocolo Fantasma entra o Jeremy Renner, né? O Gavião Arqueiro, que vai ficar mais um filme só. Tem uma outra personagem também, que é a Paula Patton. O elenco ainda tem a Léa Seydoux. O vilão é vivido pelo Michael... Vamos lá. Nyqvist. E tem... Não é o filme do J.J. Abrams, mas tem o Josh Holloway, que era o Sawyer, né? Que faz um agente secreto. O Sawyer do Lost, né? Ele começa, na verdade. Ele começa o filme. Ele começa o filme e é assassinado pela Léa Seydoux. Aqui já é um filme daqueles que tu lembra das cenas... que apesar de ser um filme de 2011, acho que já, não sei, é cedo pra chamar de clássicas, mas enfim, são algumas cenas icônicas da série. A loucura do Tom Cruise caminhando, de fato, pelo lado de fora do Burj Khalifa lá, que é o prédio mais alto do mundo, em Dubai, no qual, se vocês forem, pensem muito, porque é R$500 pra tu subir lá no alto e tirar uma foto. Carlos Correia não quis pagar R$500. E o Carlos Correia não tinha as luvas de Tom Cruise para subir pelo lado de fora. Sendo que uma não funciona. Uma acabou a pilha, né? Tem essa cena do Burj Khalifa, tem uma cena muito boa de perseguição com uma tempestade de areia, e tem a cena de fuga do Kremlin também. Do presídio no início. Isso, do Kremlin, que eles também... que eles usam um artefato ali, que é muito... A gente falou da evolução da tecnologia, que eles vão caminhando e o negócio é como... Ele simula o fim do corredor, assim, cara. É uma parada que, na primeira vez que tu vê isso no cinema, é muito maluco, assim. Eu acho que esse filme, em termos de ação, ele dá um passo à frente, assim, ele é uma evolução mesmo dentro da série.
Acho que ali é o ponto de virada para as maluquices do Tom Cruise tomar uma outra proporção, assim. Que até então era assim, nossa, coisas difíceis, né? E a partir dali ficou um negócio assim, meu, esse cara quer morrer, cara. Porque esse cara é maluco. Eu não sei vocês, eu gosto muito de Protocolo Fantasma. Eu acho o filme bem bom. Eu acho só que esse filme ele perde um pouco da parte de espionagem. Assim, eu acho que ele começa a ter mais cenas de ação e ele recapitula um pouco a coisa do primeiro, que é temos que entrar num lugar que não dá para entrar. Temos que recuperar uma coisa que, no caso, são as armas nucleares. Então, eu acho que ali ele começa, e eu concordo com a parte que tu diz, Carlos, de ter um padrão, que eu acho que o 4, o 5 e o 6, eles meio que são similares nesses pontos, assim, de mesmos elementos. Enfim. É um filme que o humor começa a entrar mais forte na série, né? Até pela participação mais efetiva do Simon Pegg, que é um cara que, até nos outros filmes dele, já tem essa verve mais cômica, assim. E isso ganha um pouco mais de espaço. O filme começa a ficar um pouco mais engraçadinho. Mas é um filme que também dá um template, assim, dá não é um novo template, mas começa a gerar uns novos parâmetros. Tipo, em quase todos os outros filmes, a agência da Missão Impossível fica renegada ou esse é o Protocolo Fantasma, no caso. Eles ficam meio... Mas ou eles são desautorizados, ou eles são revogados, tipo, eles sempre têm que atuar por trás dos planos para poder cumprir as missões e tal. Daí, acho que no 5 é assim, no 6 é assim. No 6 também é um pouco isso também. Então, começa a virar... Como é que eu vou dizer? É um bom filme, mas ele começa a daí virar mais uma coisa de produção em massa, assim, né? Tipo, o modelinho começa a ser seguido meio que à risca, assim, de várias coisas. Mas ele funciona, as cenas de ações são ótimas, o Tom Cruise, né? A cena do prédio. A cena do prédio, do Burj Khalifa. Não, a cena do prédio é muito boa. Revendo ela, tu ainda fica mais... Mais tenso, né? E, tipo, é muito engraçado, aí começa a piadinha no cara, você vai ter que ir por fora. Como assim ir por fora, né? Tipo... Enfim, eu acho que sim, acho que é um dos melhores também. Eu gosto bastante do personagem do Jeremy Renner. E entra o Alec Baldwin na história, né? Entra o Alec Baldwin, que depois sai também. A gente depois discute o quanto esses caras entram e saem. Nessas de que os personagens são abandonados, no segundo, o chefe da coisa toda ali, do Fundo Monetário Internacional, é o Anthony Hopkins, né? Sim. Solto. Não, é solto. Solto. Da mesma maneira que ele vem, ele vai e fica... Solto. A gente vai pro próximo agora, que é o Nação Secreta, que eu gosto bastante também, mas eu confesso que até agora, antes de rever os filmes, eu tinha sempre uma dúvida de qual que tinha vindo antes. Se era o Protocolo Fantasma ou Nação Secreta. Eu acho que por causa disso que vocês falaram, eles se parecem bastante, assim. Mas eu acho que o Nação Secreta, ele é bem importante para a história, porque assim, a série a partir do 4, talvez, ela passou a ser mais episódica, assim. Tipo, as coisas continuarem. O vilão que é apresentado nesse Nação Secreta, que é vivido pelo Sean Harris, que é o Solomon Lane, que eu também acho um vilão muito bom. Ele é o cara que vai continuar no Fallout depois, né? No caso aí, ele é o chefe do sindicato, que é uma outra agência de ex-espiões. É, isso. E eles têm que desvendar essa agência aí também, né? E lutar contra eles. E entra também a personagem da Rebecca Ferguson, que continuou também até o 7, né? Ela é a Ilsa. De novo, tem as cenas malucas do Tom Cruise. Eu acho que essa é a mais maluca de todas, que é... a cena do avião. A cena do avião. Tom Cruise depois pula da estratosfera, o Tom Cruise pula do alto de um penhasco, o Tom Cruise caminha pelo prédio pelo lado de fora... Mas tu se amarrar pela porta do lado de fora de um avião e o avião decolar, velho, não tem como ser mais maluco que isso, cara. E tem a cena da ópera que eu também acho muito boa. Cara, eu acho ele bem parecido com o Protocolo Fantasma, eu gosto bastante também. Concordo com o Márcio, já é meio produção em massa. Mas é num alto nível, cara. Eu tava olhando uma entrevista com o Simon Pegg, né, e perguntaram pra ele pra ele ranquear também a questão das
essas Loucuras. do Tom Cruise, assim, e ele disse que essa do avião ele estava tudo embaixo, ele, a Rebecca Ferguson, que faz a Isa Faust, e mais uns 2 ou 3 atores ali torcendo pra que desse certo, assim. E não é uma tomada, né? O Tom Cruise faz mais de uma tomada nessas loucuras. Enfim, e daí ele cita outras também, mas diz que essa é a mais... que gerou maior apreensão no set, assim. Eu gosto do filme também, agora fica difícil se tu gosta de um dos filmes, agora começa a ficar difícil tu não gostar de algum, porque eles repetem mais ou menos o mesmo modelo, né, com variações na questão da ação, mas é sempre uma história bastante semelhante. O que muda são os vilões, né, e até os personagens, assim, começa a ser mais o grupo do Tom Cruise ele é o mesmo, acaba ficando o mesmo, a partir daí, com exceção do Jeremy Renner, que acaba saindo depois, mas os outros acabam sendo até o 7 quase os mesmos, ele, o Luther, a Ilsa Faust ali, que é a Rebecca Ferguson, que é a atriz do Silo, quem viu o Silo na Apple TV. Oxigênio também, do Netflix, que é bem bom. Isso. Mas funciona, eu gosto desse filme, eu não sei se eu gosto mais ou menos do que o Protocolo. O Protocolo, eu vou deixar isso pro meu ranqueamento depois, vou pensando até lá, mas ele funciona. E aí chegamos... Vou dar mais tempo pra Maureen falar agora. Porque agora a gente chega no Missão Impossível do Superman, né? É o Missão... Como é que tu resume o episódio... O episódio não, mas o filme número 6, o com o Superman. É o com o Superman. Missão Impossível Fallout é um filme de 2018 que continua a história do vilão. O vilão tá preso, mas eles têm que, enfim, recuperar esse vilão, porque tem mais gente atrás dele. Tem um outro agente secreto, não é agente secreto, não, um cara da CIA, né? Que é vivido pelo Henry Cavill, o Superman. Por causa desse filme, temos uma cena bizarra em Liga da Justiça, porque daí ele tá de bigode nesse filme e ele não fica bem de bigode. Ele não podia tirar o bigode porque as cenas eram ele de cabeça para baixo, então a produção do Missão Impossível disse, não vai tirar nada. No Missão Impossível, no Liga da Justiça, ele tinha que regravar as cenas. Não dá pro Superman ter bigode, né? Eles retiraram o bigode digitalmente e é aquele horror que a gente viu em Liga da Justiça. De novo, é um filme com cenas de ação malucas. A maior de todas é o Tom Cruise pular praticamente do espaço, né? Junto com o Henry Cavill, que não pulou porque não é bobo nem nada. Tem a perseguição de Superman também, né? Que também é o Tom Cruise. E daí, assim, é interessante... Agora eu vou começar. É interessante... E Henry Cavill, vai lá. Exato. Mas, assim, é interessante como o 6 também recupera essa coisa dos outros filmes, porque tem uma fuga de helicóptero, tem uma briga de helicópteros no terceiro, se eu não estou enganada. E ela é relativamente similar, mas essa alcança outros, né? Eu vi esse filme no cinema e eu achei muito legal como ele consegue desenvolver. Eu gosto desse filme porque ele consegue equilibrar de novo a questão da espionagem, que é das mentiras, das reviravoltas, e tu acredita nas reviravoltas. Tipo assim, tu sabe que o personagem do Superman tá ali pra acontecer alguma coisa, só que tu não sabe exatamente como é que ele vai se encaixar até que as coisas vão acontecendo. Tu tem a entrada daquela personagem que é a Viúva Branca, que eu não consigo me lembrar o nome dela. Vanessa Kirby. Que eu acho ela com uma expressão, assim, muito emblemática. E ela tá no 7º também. E ela tem uma... Enfim, eu acho ela uma atriz que ocupa espaço quando ela aparece. Mas, assim, eu acho, na minha opinião, ele consegue equilibrar essa parte de ação e de mentiras e de segredos ao mesmo tempo. E tem o Superman. E também tem uns outros desfechos que ele dá. Tem festa. Putz, essa é uma parte que, assim, revendo os filmes, que inveja que dá, né? Porque, tipo assim, nunca é uma festinha. É sempre umas festas. Eu tinha um comentário pra fazer. Por favor, eu sei que esses filmes são bons, mas, por favor, não destruam toda a Europa. Porque, assim... O anterior esse filme, o 6, é em Paris. Eles destroem metade de Paris. Assim, um troço absurdo. Por favor, não façam isso. Principalmente o banheiro da festa. Principalmente o banheiro da festa. Que, inclusive, é uma das cenas que eu acho mais legais. Muito mais legais, assim, porque tu fica imaginando... Voltamos à parte do Missão Impossível raiz. Apesar que, como tu colocou, né? É impossível que... Sim.
como que um banheiro de festa vai estar tão vazio. Banheiro, tudo bem. Se fosse feminino, seria mais surreal. E limpo. E limpo, branquíssimo aquele banheiro. Mas não, agora voltando um pouco pra parte que eu acho que tem essa coisa mais raiz da série como um todo, é que tu não precisa de grandes megalomaníacos, ações. Tipo, aquela cena do banheiro, ela é uma cena dentro de um banheiro. Eles destroem todo o banheiro. São 3 personagens e tu tem cenas cômicas, de violência, sangue. Tu tem todos os elementos e uma luta muito boa entre eles. Entendeu? Então tu não precisa sempre ter um troço mais megalomaníaco possível, que a gente vai ter, por exemplo, no 7º. Agora. Uma hora deu uma respirada e vamos... O Márcio quer completar, hein? Só um detalhe desse aí, que é a cena do helicóptero que eu citei antes, né? Em que o helicóptero cai, os 2 caem, né? E daí ele sai brigando ainda, se de pendura num penhasco, né? Tudo isso acontece dentro da mesma cena, sem tempo de recuperação nem nada, né? 1 segundo. 1 segundo. É o filme que marca a volta da ex-esposa dele, né? A Julia que volta a aparecer. Desfecho, né? Inclusive, aparentemente até o momento é o que tem o desfecho. Aparentemente tem. A fila andou pra ela também. A fila andou. É o carinha do Beleza Americana, né? É o ator do Beleza Americana. Bom, a partir daqui a gente vai discutir, então, a gente vai fazer o ranking agora ou vamos fazer depois? Vamos fazer depois, porque daí a gente já coloca o novo. Já que não vai ter dicas, né? Não vai ter dicas da semana hoje. Eu preparei dicas. Mas vamos ver. É missão impossível. Vamos lá, então. A partir de agora, vou pedir só pra edição aí botar de novo o tema do tan, 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 tan. Então tá, a partir de agora a gente vai falar do filme novo, Acerto de Contas, parte 1. Como o Márcio brincou quando a gente saiu de lá. Tom Cruise versus ChatGPT. A história é o seguinte, a Força Missão Impossível, que não é o Fundo Monetário Internacional, tem que achar, né, na verdade, uma forma... Eles descobrem que existe uma entidade, que é o nome de um programa de computador, por assim dizer. Não, entidade é o código-fonte. Eles falam em código-fonte. Nossa, quando apareceu o código-fonte, Enfim, essa entidade, essa inteligência artificial tomou consciência e pode acessar todas as redes de inteligência, as agências de inteligência do mundo todo. De novo, vou parafrasear o Márcio aqui. É a Skynet, né? Para quem viu o Exterminador do Futuro. E a história se passa em torno disso. Tem um vilão do passado aí do Tom Cruise que reaparece. Não sei se ele tá tão bem explicado, se vai ficar melhor explicado no segundo. Boa parte dos personagens voltam aí, a turma da Missão Impossível tá lá, o Vin Graham tá lá, o Simon Pegg tá lá, a Rebecca Ferguson tá lá também, a Viúva Branca volta, tem cenas de ação do Tom Cruise brincando com a morte, que é ele pulando no penhasco, mas eu nem acho que ela é a maior cena do filme, não sei se vocês concordam, mas antes da gente entrar no spoiler propriamente, a gente vai dar aviso de spoiler pra esse aqui, eu quero que vocês me digam se vocês gostaram, se não gostaram, se o menino Tom surpreendeu vocês, atingiu a expectativa. Apesar de não ter Henry Cavill, Maureen, o que tu achou? Acho que dá pra ver de 2 maneiras. A primeira maneira é se a gente pensa que essa é a primeira parte de um encerramento. Se a gente for pensar assim, ele faz várias referências aos filmes anteriores, e isso é muito, muito bacana para quem acompanha a série. Pegar essas coisas, ele traz novamente toda a parte de espionagem, né, das mentiras e do coisa. Tem um grande volume de ação, ele é mais demorado na comparação com os outros, 2h40, mas ele é muito bem feito, eu achei ele bem redondo, porque eu acho que ele conseguiu, assim, equilibrar as duas coisas. Claro, poderia ter diminuído alguns minutinhos, poderia. Mas eu gostei bastante do filme. Eu gostei e não gosto de ter gostado tanto do filme porque vai me criar um problema para o último.
Mas eu gostei, eu acho que ele tem um arco. Eu achei muito bacana trazer uma coisa tão atual. Assim, eu concordo que o vírus mortal, a arma nuclear, acho tudo isso muito fora da nossa realidade. Vírus mortal? Sério? Tá, não soube me expressar bem, mas o que eu digo é no sentido de que a inteligência artificial está cada vez mais se apropriando, né, das nossas vidas. E tanto que tem um dos momentos que eu achei muito legal, e não chega a ser, é quando ele começa a receber informação errada. Com a voz digitalizada. E ele vai seguindo aquilo. E quanto nós hoje já não fazemos isso, muitas vezes até sem nem pensar, apenas porque o GPS diz que é pra gente dobrar na rua tal e a gente dobra. E, enfim. Então eu achei que ele traz esses méritos de trazer uma discussão recente, com uma roupagem muito interessante, e eu acho que ele equilibra bem a parte de suspense, boas lutas, momentos de emoção. Fico um pouco em dúvida sobre qual foi o melhor momento de luta, assim. Eu particularmente gostei bastante do que estava acontecendo dentro do trem na parte final, que me deixou até sem respirar em alguns momentos. Uau! Esse negócio de voz que a Maureen falou, já tem hoje, né? Tipo, tu já tem músicas de artistas que não foram feitas pelos artistas, né? Tu tem, né? Teve uma música da Taylor Swift, do Harry Styles, cantada pelos dois, né? Divulgaram como se é uma música do filme da Barbie. E, na verdade, nenhum dos dois cantou. Uma música criada por outra pessoa, mas gravada com as vozes dos dois. Então, isso já dá pra fazer. E esse roteiro, da questão da inteligência artificial, ele foi feito em 2019, né? Então, foi bem antes dessa febre pós-chat GPT aí, então meio que antecipou muitas dessas discussões, e ele caiu no ano certinho, que é o ano em que a questão da inteligência artificial tá bem proeminente, assim, todo mundo falando sobre o assunto. Essa história do computador virar consciente, tem a série aquela Miss Davis, do Lindelof, também do Lost, que é bem isso aí, só que o computador ali ele não é tão maquiavélico que nem a entidade. Tem o Devs também, né? Tem o Devs, mas esse do Miss Davis é isso, assim, de ele controlar tudo, controlar todas as redes. Onde é que tá essa do Miss Davis? A do Miss Davis é da Peacock. Então tá por aí. Tá por aí, tá em algum lugar, né? Em algum lugar na rede mundial de computadores. As pessoas têm que... As pessoas que lutem pra encontrá-la. Mas só que é um outro tom mais diferente do Missão Impossível, obviamente, né? Um tom mais brincalhão, mais malucão do que o Missão Impossível, mais anárquico, assim. O do Missão Impossível não só bebendo na mesma fonte da Skynet, mas também da Matrix, assim, né? Se tu for pegar todas essas questões, assim, de o quão é difícil lutar contra algo que tá em todo lugar, né? Difícil, né? Assim como o Ethan Hunt, a entidade está em todo lugar, e tem esse poder quase... divino, divino, assim, de poder fazer tudo e ficar. O que leva a uma coisa interessante, que é eles voltarem para a questão do analógico, né? Para combater, eles têm que voltar para 1996. Sobre as cenas, eu já vou dar aqui, então, já pra gente ir adiantando. Gostei muito da cena de abertura, pra mim é a segunda melhor cena de abertura, depois da do 3, aquela cena do submarino também é bastante tensa, assim, e tem uma reviravolta e tal, então por uma cena de abertura que são famosos, os filmes da Missão Impossível sempre tem uma cena de abertura que dá o pontapé inicial pro resto do filme. E da cena preferida pra mim, embora tenha outras legais ali, a do trem E assim, a dica é, vejam no IMAX, porque a questão da imagem e do som desse filme funciona muito melhor. O som também é muito bom no filme. Eu não sei pra quem é que tem que fazer o agradecimento pelo convite pra Espaço Z, né? Pela cabine. Assim, ó, fica aqui o nosso agradecimento. Foi a minha primeira experiência no IMAX. E foi... Assim, é realmente bem diferenciado o quanto tu consegue vibrar junto com o filme, e ele faz muita diferença, porque a trilha tá presente o tempo todo, e ela, obviamente, guia as tuas ponderações ali emocionais. Além da trilha, que obviamente funciona, é a questão do som do filme, assim, tem uma parte que o Tom Cruise... Spoiler! Posso falar, cara, spoiler? A parte que ele... Não é spoiler porque tá no trailer, é a parte que ele salta de motocicleta. É a cena que eles mais falam. A cena que ele salta de bicicleta num penhasco, de motocicleta. Mas não duvido que daqui a pouco ele faz de bicicleta. Mas ele salta de moto de um penhasco, né?
E daí quando ele quando ele começa a cair, tem um silêncio absoluto, assim. E depois o som entra e a sensação que tu tem é que ele caiu no chão, assim. Dá um... Cara, é uns 10 segundos dele caindo. Então essa cena, essa questão sonora, assim, faz toda a diferença. Te dá um susto, assim, tem várias outras cenas que isso é interessante, né? De como, tipo, a música é boa e como, às vezes, faz sentido tu tirar a música. Tu deixar só a cena só o barulho ali, das coisas do trem caindo. Eu lembro muito, tem um filme que eu sou muito fã, que é aquele Fogo Contra Fogo, é Hit, né? Do Michael Mann, filme ali dos anos 90, com o De Niro e o Al Pacino. E tem uma cena ali que acho que é uns 10, 15 minutos de um tiroteio que não tem música nenhuma. É só a cena dali. Eu acho assim, que esse filme, em termos de ação, ele supera até o Protocolo Fantasma. Assim, ele emenda uma na outra e ele consegue fazer isso de uma forma bem humorada. E ao mesmo tempo, tipo, tem várias cenas em que eles... Bom, essa... Desculpa, gente. É que eu acho que tu vai falar a cena agora. A questão das máscaras, né? É um clássico no filme, assim. Todo filme tem a hora que o cara tira a máscara e tal. E aí tem uma hora que eles estão perseguindo o Tom Cruise no aeroporto e os caras acham que é ele, assim. E não é, e os caras começam a botar a mão dentro da boca do cara, assim, pra tirar a máscara, e o cara não tá com máscara nenhuma, assim. Tem uma cena de perseguição de carro que, ao mesmo tempo, ela é muito boa e ela é engraçada, porque eles pegam um carrinho, assim, e o carrinho só começa a dar volta, assim, não sai do mesmo lugar. Por favor, não destruam a Europa inteira, gente, preciso conhecer. E funciona, sabe? Funciona. Pra mim tem uma marca nesses últimos filmes que é algo que eu gosto muito em filme de ação, que é assim, é tu chegar num ponto de que a cena te leva por uma situação de que tu pensa assim, agora não tem como escapar disso. Agora fudeu. E tu sabe que não, que eles vão escapar de um jeito, mas eles te colocam numa situação que tu realmente fica tenso. E esse filme, tu realmente fica tenso várias vezes. Acho que no final, mais do que nunca, mas várias vezes. Acho que o que vocês falaram ali, ele é um filme atual, né? A gente até tava estranhando, porque geralmente quando um tema surge, leva uns 2, 3 anos pra isso aparecer num filme, né? E esse não. A questão da inteligência artificial, eles deram muito certo nisso aí. Como o Márcio disse, na volta pra cá, hoje eu só tô usando tô roubando todas as frases do Márcio. Eles fizeram muito melhor que o Black Mirror, sabe? Eles conseguiram pegar... A problemática em si é muito melhor. Isso, tem uma parada e aí eu vou comparar com o nosso programa da semana passada, que é o do Indiana Jones, que em nenhum momento tu sabia que é um senhorzinho de 80 anos, o Harrison Ford, quase 80 anos. Tu não conseguia acreditar naquilo, era isso que me incomodava nas cenas de ação do filme. E o Tom Cruise, por mais que seja um cara de quase 60 anos, 59, né? No primeiro filme ele tinha 34, agora acho que ele tem 59. 61? 61? 61, eu sabia que ele já era mais 60. Tu acredita nas cenas de ação dele, assim. Tu consegue acreditar. E mais do que isso, assim, eu acho que assim como a gente falou que no 2 não tinha uma química dele com a Tandy Newton, eu sempre fazia brincadeira de guri na época da tendinite, existe uma química dele com a Hayley Atwell, que é a menina nova ali que faz a Grace. Não vou cair nesse caça-clique que eles estão lançando de que ele tá negando, ela tá negando rumores de um romance com o Tom Cruise. E, cara, é o popular assim, ninguém falou nisso. Vocês estão negando algo que ninguém falou, que é só pra ganhar mídia, sabe? A gente saca disso, assim. Mas acho que funciona, acho que a química dos dois funciona. E assim, tu acredita nas paradas. E as cenas são muito boas, cara. As cenas de ação, esse Christopher McQuarrie, esse cara, aliás, ele dirigiu os últimos 2, ele escreveu também o anterior, e ele vai dirigir o próximo. E, cara, eu não sabia, eu fui dar uma olhada na filmografia dele. Ele é o roteirista daquele Os Suspeitos, o Lá de Trás, do Kaiser Soze, do filme do Bryan Singer, que é, cara, uma puta história. Sobre esse negócio do relacionamento dela com Tom Cruise, e, tipo, as pessoas têm que saber onde estão pisando, né? Ela que pergunte pra Nicole Kidman e pra Katie Holmes como é que era, né? E pro South Park. Bom, não sei, vocês querem algum outro comentário? A gente pode ir pro nosso ranking? Vamos ir pro ranking, né? Porque a gente tá estourando tempo, né? Temos outros compromissos aqui também.
Como é que vocês querem fazer? Vamos fazer que nem o Indiana Jones. A gente começa pelo último, que eu acho que é uma unanimidade aqui, né? Podemos fechar que o segundo é o pior deles? Por mim, sim. Maureen Xavier. Com certeza. E não é só nós três que achamos isso. Eu fui pesquisar as notas no NB E IMDb. e lá também é a pior nota. É. Bom, a partir daí acho que vai começar... Eu tenho uma problemática a partir daí, que é o seguinte. Tem esse 4, 5, 6, Eu pra acho mim, que- que ele é meio um Eu acho que nós buraco. vamos fazer o seguinte, cada um diz o seu e a gente vai chegar num acordo. Pode Pode ser. Tá, então vamos lá. Quem seria o sexto colocado? Cada um tem a sua lista aí. Eu botei o quinto. Eu, Mas foi por... Que é o Nação, né? eu botei o Fallout. Eu botei o Protocolo Fantasma. É porque, assim, pra mim, a partir daí, com exceção do primeiro e do último, todos meio que se misturam e a diferença pra um é um Tá, mas aí detalhezinho. qual que a Maureen botou? Eu botei o quinto, que é a Nação Secreta. Eu botei o Protocolo Fantasma, que é o E eu 4. botei o Fallout. Tá, então eu vou negociar. A Maureen é da política. Eu vou negociar com a Maureen aqui. Então eu vou botar o quinto. Tá. E a gente deixa o Super-Homem pra quinta Tá. posição. Aí, em quinto, pode ser. Pode ser o Fallout. Quem tu botou em quinto? Eu botei o Nação Secreta. Que já foi, que já tá em. Que já foi lá. Que já Eu foi. botei. Tá, então vamos botar o Fallout em quinto. Onde é que tu botou o Fallout? Eu botei... E terceiro. Eu botei o Fallout em terceiro, mas tudo bem, podemos... Não tem problema. Não vou brigar por causa do Tom Cruise aqui, né? Mas o problema não é o Tom Cruise, o problema aqui é o Henry. Tá. Aí vai ficar complicado aqui. Tudo bem. O quarto. Tá, aí acho que a gente pode fazer ceder quarto- ao Márcio e botar o Protocolo Fantasma. Daí a gente cede a posição pro... Que é o que eu também tinha botado. Que é o quarto. Eu tinha colocado o quarto mesmo. Tá, aí nos resta o 1, o 7 e o 3. Eu acho que o 1 podia estar em terceiro. Porque eu acho que o 3 vai ser primeiro ou segundo, e eu acho que esse novo é melhor do que o primeiro. É que nós três gostamos do 3. Acho que pelo menos essa é uma... A questão é como que fica o sétimo, né? Tá, mas que é então- o novo. Tá, mas antes, o Missão Impossível 1 fica no terceiro lugar, medalha de bronze, é isso? Poderia ser pra mim. Tá. E aí a gente só tem que discutir se é o primeiro é esse novo ou o 3. Pra mim é o 3. O melhor de todos é o 3. Eu fiquei... Essa é a minha dupla inicial. Carlos, tu desempata. Eu Nós hoje... somos iguais, então... Eu hoje prefiro... Não, nós somos o inverso. Eu hoje prefiro o novo, mas eu posso estar empolgado. E o 3 E já não faz mais acabou tempo. ainda, né? É bom deixar claro para as pessoas, a gente não falou isso, é a primeira parte de duas. Não termina no cliffhanger, mas assim, tem uma sequência, que pode estragar todo o resto. Eu da acho que a experiência. gente pode deixar o 3 em primeiro, então. E botar o 7 em segundo. Tá bom pro 7, né? Tá de ótimo Agora tamanho. repete essa lista aí, porque eu já tô completamente Vamos lá. perdido. Em primeiro lugar ficou Missão Impossível 3. E recebeu nota média 7. Mas Não, eu sei. é que o MDB é só voto de... É Bom, 6.9. Não, e é porque também, levando em consideração, ele é um filme que envelheceu bem. sim. Em segundo lugar ficou Fallout. Em Não, terceiro... o segundo ficou o Acerto de Contas. ficou o Acerto de Contas, desculpa. Em segundo lugar ficou o Acerto de Contas, parte 1. Em terceiro lugar ficou o Missão Impossível 1. Em quarto lugar ficou o Protocolo Fantasma. Em quinto lugar ficou o Fallout. Em sexto lugar ficou o Nação Secreta. E em último lugar ficou o Missão Impossível 2. Rebaixado pra categoria de Velozes e Furiosos. Tipo isso. E olha que lá é Velozes e Furiosos. Já tá em qual? Nono ou décimo? Eu me perdi. Qualquer Missão Impossível tem uma perseguição melhor do que qualquer Velozes e Furiosos. Isso é bem interessante também, assim, pra pensar em outro momento, talvez pra quando vier o último e fechar todas as séries, que dá pra fazer uma enquete dos quais assim, os melhores momentos de cada um dos filmes. Pra ver. Pensando e percebendo a cabeça de produtor que o Tom Cruise tem, o Tom Cruise não vai matar esse personagem. Tipo, tem a segunda parte, não vai acabar essa franquia. Tipo, ele pode não fazer mais filme, mas não é o cara que, tipo, vai matar o Han Solo, vão matar não sei o quê. Não, tipo, não vai, pode não ter filme, mas tá ali. Se Virar uma quiser, série na Paramount Plus. né? se quiser, tá ali. Eu tô por vocês querem fazer dicas da semana? Eu tenho uma dica rapidinha. Eu tenho uma aqui, ó. Então, Na verdade, vamos só subir a trilha. Eu só vi Missão Impossível aqui. Né? Vamos só no nosso protocolo, então. Música de dicas.
Márcio Gomes. Tá, então a minha dica não é nova, porque de coisas novas eu só vi a Missão Impossível, então é uma dica antiga, mas como eu também tô fazendo uma sequência de filmes do Wes Anderson, porque vai estrear o Asteroid City, não sei se a gente vai fazer programa ou não, mas eu vou ver. Eu vou dar uma dica de uma animação dele, de 2009, que é o Fantástico Sr. Fox, que é a história de uma raposa que resolve roubar 3 galinheiros, né? Não é só galinheiros, mas 3 fazendeiros lá, e os fazendeiros resolvem fazer um cerco onde mora a tal da raposa, para tentar recuperar o que foi roubado e matar a raposa, né? E daí o filme é muito engraçado, mas mais do que engraçado, ele é adulto, assim, porque ele tem elementos de algumas críticas, né? Um pouco diferentes, assim, que talvez as crianças não peguem tanto, mas a animação é muito boa, o roteiro é muito bom, as vozes tem o George Clooney, não é? Tem o George Clooney, que é a raposa, mas tem a mulher dele, que é feita pela Meryl Streep. Tem o Bill Murray, que faz um texugo, eu acho, uma coisa assim. Então, tipo, o filme é sensacional, assim. Tá no HBO Max e no Star Plus, pra quem quiser assistir. A gente tinha falado semana passada que os Missão Impossível estão no HBO e no Star Plus. Eles também estão no Globoplay. Maureen. Pois é. Os últimos dias foram para poder fazer essa big maratona. Mas eu vou aproveitar o comentário que tu fez, Márcio, da atriz e da série Silo, que tá na HBO. Não quero. Apple TV. Na Apple. Mas eu não vi a série ainda, porque eu li o livro há muitos anos. Ele é de 2011. E eu achei muito legal o livro e todo o roteiro dele. Tanto que quando eu vi o clipe, eu nem precisei ver o nome. E peraí que eu já vi isso em algum lugar. Então, quem quiser ver a série, veja a série. Mas quem quiser ler o livro, leia o livro. E daí, teve uma parte triste, que foi quando eu li em 2011, logo quando ele foi lançado, porque ele trazia bem uma temática dessa coisa de mundo distópico que eu acho muito legal. Eu acabei não acompanhando depois. E eu sabia, ele acaba com uma brecha. E daí agora eu descobri que eu tenho que ler ainda mais outros 2 livros. Mas enfim, acho que fica a dica porque é uma narrativa bem boa. Eu me lembro que eu devorei eles. Então. Quando acabou a primeira temporada, ele termina meio que num cliffhanger, assim, eu vou ter que ler os livros, porque eu não vou ter que esperar, não consegui esperar chegar a segunda temporada pra saber o que acontece. A gente inovou no C-Pop, a Maureen se deu a primeira autodica do programa. Tipo, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que ler isso aqui. Minha dica é rapidinho, ontem eu tava pulsando ali no YouTube, apareceu pra mim, mas pelo que eu vi saiu ontem mesmo, a gente tá gravando na terça-feira, tá? É um programa do canal do Gastão Moreira, que era VJ da MTV. Ele tem um canal que se chama... A idade se entregou. A gente viu o primeiro, eu vi o primeiro Missão Impossível no cinema, então acho que eu vi todos no cinema. Ele era um dos primeiros vídeos, logo que começou a MTV, né? O canal dele se chama Casa Gastão, com K e Z, Casa Gastão. E é o seguinte, ele tá fazendo uma série, ele junto com o Fábio Massari, que era outro VJ também, que eram provavelmente os 2 VJs que realmente entendiam de música no começo da MTV. O Thunderbird entendia também. O Thunder também, que não eram só apresentadores e tal. E eles estão fazendo uma série para lembrar aqueles primeiros anos de MTV. A série chama Os Bastidores da MTV. O primeiro episódio é 40 minutos e eles contam várias histórias, assim, de época. Aquela hora que o Márcio falou ali de 96, eu me lembrei que eles falam uma história de uma partida de futebol que eles jogaram com o Deep Purple em 92. E o Deep Purple jogou todos eles com as camisas do Grêmio. E aí tem a notícia da época que o cara saiu pra comprar, achou a camisa bonita e os caras voltaram e disseram assim, esse time foi rebaixado. E o cara do Deep Purple disse, porra, com tanto time bom, foi comprado o time que tá rebaixado. Mas enfim, o cara conta várias histórias da entrevista que ele fez com o Fábio Massari fez uma entrevista num castelo, sei lá, num hotel tradicional inglês com o David Gilmour e ele diz assim, pô, a MTV mal usou a entrevista. Tipo assim, o cara entrevistou o David Gilmour e os caras, né, deram ali uma vez e tal. Mas enfim, tem vários bastidores. Não é uma dica pra millennials, né? Mas enfim, quem viveu a MTV e lembra da MTV da época que o M da MTV representava música, é bem interessante. Pelo que eu entendi, são 4 episódios, o primeiro já tá no ar. Então é isso aí. A gente vai ficando então por aqui, né? Depois dessa missão que fizemos ser possível. Então a edição é do Aleph Alencar, a gente agradece a ele aqui. Também, de novo,
Agradecendo aí o convite da Espaço Z que nos proporcionou essa sessão em IMAX, né, Maureen? Exato. Faz toda a diferença. Então tá. Até semana que vem. Um abraço e tchau.